Aqui com essa segunda parte da nossa aula sobre classificação e efeitos de uso de substâncias psicoativas. E como eu falei para vocês no primeiro bloco, é importante a gente conhecer os dados, os custos, a parte técnica, porque a gente precisa ter um olhar ampliado para a nossa sociedade para a gente conseguir levar a prevenção de maneira mais assertiva. Então, está aqui no material que eu compilei durante muito tempo, o estudo que baseou a escrita do livro. Então, bom, só para vocês rapidinho entenderem, eu vou disponibilizar para vocês esse estudo aqui. Dados oficiais de acidentes em 2024 pela Polícia Rodoviária Federal. 3.855 acidentes de trânsito causados pelo consumo de álcool. 194 mortes diretamente atribuídas ao álcool no trânsito. 3.109 pessoas feridas em acidentes relacionados ao álcool. Mais de 4.000 pessoas detidas por embriaguez ao volante. Comparação temporal. Então, em 2023, 3.507 acidentes, 178 mortos, 2.828 feridos. Em 2024, 3.855 acidentes, 194 mortes, 3.109 feridos. Aumento de 9,9% neste período. Vamos aqui, mais alguns detalhes que são importantes. Custos, acidente com morte, 1.850.000 para girar toda essa roda da economia por morte. Porque esse número parece um absurdo e astronômico, mas ali tem os custos de legista, IML, deslocamento de viaturas, temos o custo de salário, custo de manutenção, custo hospitalar, custo de benefícios sociais que são pagos às famílias, custo de seguros, custo de repararias que são pagas para as famílias de vítima. Tudo isso aqui, esse todo engloba esse valor por vítima. R$250 mil é o custo médio de acidentes com feridos graves. R$45 mil por pessoa, custo de acidente com ferimento leve. E acidente apenas com danos materiais, cerca de 18.500 por ocorrência. Vamos aos custos indiretos. Mortes, 2,04 bilhões por ano, nós pagamos em impostos por pessoas alcoolizadas causarem acidentes com vítimas fatais. Incapacitação permanente, 10% dos feridos, custa aos cofres públicos 312 milhões por ano. Afastamentos temporários, que são os famosos encostos, né? Que a pessoa vai para o INSS, está incapacitada, teve um acidente e precisa se manter e ganha esse benefício. Custa aos cofres públicos 275 milhões por ano. Então, esse subtotal de custos indiretos soma 4,06 bilhões ao ano. Então, aqui tem o perfil das vítimas, idade, esses estudos eu vou disponibilizar para vocês ali nos grupos do curso. Aqui tem as fontes, né? Nada aqui vem do achismo, vem tudo de dados oficiais. Aqui, no capítulo 2, custos com seguro, guinche, deslocamento. Isso aqui vai custar para nós, depois eu vou passar o estudo para vocês na íntegra, para vocês poderem ler e levar adiante essas informações, né? Acidentes com vítimas fatais, 2,8 bilhões por ano. Acidente com vítimas não fatais, 4,4. Por semestre gastamos 7,2 e a projeção anual é de 14,4 bilhões de reais apenas em rodovias federais, sem contar municipais e estaduais. Vamos para um outro dado aqui, que é importante vocês que lidam com famílias conhecerem. Doenças. Metodologia do estudo foi por amostragem. A gente vamos pegar dados da população chinesa, que 512 mil adultos chineses participaram desse estudo, num período de 12 anos, com acompanhamento entre 2004 a 2016. Análise
207 doenças. Resultado, 61 causadas diretamente pelo uso de álcool e 33 doenças que não eram previamente conhecidas como relacionadas ao álcool, e depois desse estudo se relacionou também. Então, cânceres são 11 tipos direto: tuberculose, câncer de laringe, câncer de esôfago, câncer de fígado, neoplasia incerta, câncer de cólon, câncer de pulmão, câncer retal, neoplastia maligna, câncer de lábio, cavidade oral e faringe, câncer de estômago. Aí vamos para as doenças hematológicas, anemias, púrpura e outras condições hemorrágicas, diabetes, outros distúrbios metabólicos, epilepsia, doenças cardiovasculares como ataques isquêmicos, temos catarata, flebite, tromboflebite, cardiomiopatia, hemorragia intercerebral, sequelas de doenças cerebrovasculares, doença cardíaca, hipertensiva, hipertensão essencial, infarto cerebral, complicações de doença cardíaca, AVC, oclusão e estereose das artérias cerebrais e das artérias pré-cerebrais. Aí temos 8 tipos aqui de doenças hepáticas, como hepatite alcoólica, esteatose hepática, que é o fígado gorduroso, cirrose hepática, fibrose e cirrose do fígado, doença hepática alcoólica, insuficiência hepática, outras doenças do fígado e hepatomegalia. Doenças gastrointestinais, gastrite, úlcera, pancreatite crônica, outras doenças do pâncreas, varizes esofágicas. Aí a gente tem doenças neurológicas e psiquiátricas, transtornos mentais e comportamentais devido ao uso do álcool, demência, síndrome de dependência de álcool, delirium tremens, psicose alcoólica. Temos o ciúme alcoólico, que não está relacionado aqui porque nós não temos dados oficiais coletados para formalizar um estudo, mas em comparação com o número de ocorrências de violência da Polícia Militar atendendo a ocorrências de violência doméstica, a gente tem um número de 92% das ocorrências de violência doméstica atendida pela Polícia Militar, e a gente pega como amostragem o estado do Mato Grosso do Sul, que é o estado que melhor coleta dados no Brasil e que fornece para o IPEA para ser como base para o mapa da violência. 92% das ocorrências de violência doméstica tem como pano de fundo álcool na sua quase totalidade, com cerca de 88%, e outras drogas finalizam esse percentual com mais 4%. Então, como nós já falamos no primeiro bloco da aula, ciúme alcoólico, a pessoa vai idealizar e fazer construtos mentais que está sendo traído o tempo todo. Começa com ciúme doentio, quer controlar como a esposa, como a namorada se veste, quer saber com quem ela está conversando, e isso vai crescendo na mente da pessoa que carrega esse transtorno do ciúme alcoólico, ao ponto de ela começar com violência psicológica dentro do lar, patrimonial, física, até evoluir para um feminicídio. Então, a pessoa acredita o tempo todo que está sendo traída e busca provas incessantes sobre isso, até chegar ao ponto de esse ser humano que vai se tornar um criminoso, que poderia ser perfeitamente evitável se toda a população tivesse acesso à informação e à prevenção, receber um tratamento para que ele não passe por esse sofrimento psíquico, não cause sofrimento à companheira, à família, e não se torne um criminoso no futuro e não cause traumas irreversíveis na própria família. Porque, como vocês já sabem, dentro desses traumas intergeracionais causados por esse tipo de situação, os filhos acabam por replicar alguns tipos de comportamento e acabam adquirindo alguns traumas que vêm da infância, que vão se transformar em dependência emocional, codependência, pode partir para o abuso de substâncias, para aliviar aquelas dores subconscientes que eles nem sabem que carregam, ou simplesmente, como no caso de um codependente ou um dependente emocional, acreditar subconscientemente, ao buscar parceiros com características parecidas com as dos pais,
um meio de tentar salvar aqueles que ele não conseguiu quando criança. E aí a sociedade chama isso de dedo podre, como eu falei. A fulana tem o dedo podre, largou um e pegou o outro pior. Não, isso é só patologia não tratada. Aí a gente tem doenças respiratórias, pneumonia, insuficiência respiratória. Também temos doenças renais, urológicas, impotência, disfunção erétil, infertilidade, complicações na gravidez, quedas e traumatismos. Quem já nunca viu aí alguém caindo de bicicleta ou duro de bêbado na rua? Intoxicação aguda alcoólica. Então, gente, tudo isso, todas essas doenças que eu citei, quem é que paga a conta? Se a prevenção não bastar individualmente, vamos falar no coletivo. Quem paga a conta é a sociedade inteira. Então, esses custos são todos nossos. Como eu falei, para a indústria do álcool lucrar cerca de 68 bilhões de reais por ano, nós, como sociedade, pagamos em impostos cerca de 700 bilhões por ano, 4% do nosso PIB. Então, cada cidadão brasileiro desembolsa cerca de 3 mil reais por ano para que aquela pessoa que está levantando o copo diga: eu bebo com meu dinheiro, não é problema de mais ninguém. Sim, é um problema da nossa sociedade. Aí, como eu estou correndo a tela para vocês aqui, vocês estão vendo custos diretos e indiretos. Vamos para um detalhe aqui do mapa da violência que é muito mais interessante para nós como terapeutas. Aqui, ó, lucros privados 47,8 bilhões, mas aqui tem mais alguns detalhes que não estão contemplados ainda nessa parte do estudo. Enfim, eu não vou me adentrar muito a números agora, porque isso aí demanda vocês lerem por completo e saborearem todo esse estudo que eu fiz, que é a base do livro que eu escrevi, Álcool, Você Bebe e a Sociedade Paga a Conta. Eu vou disponibilizar para vocês aí do curso também gratuitamente. Então, vamos voltar para o nosso gráfico feito pelo David Nutt, do Imperial College de Londres, onde ele reúne as 20 principais drogas consumidas no mundo e analisa o seu potencial de danos. Vê só um minutinho aqui. Retornando, gente. Então, nós falamos ali no primeiro bloco do álcool. Nós temos a segunda droga mais danosa do mundo, que é a heroína. E por que ela vem em segundo lugar? Como a gente falou, é algo que é criminalizado, que está mais restrito a países da Ásia e próximos, países europeus e hemisfério norte, em função de clima, em função de local. Aqui, América do Sul, nós vamos ter pouca incidência, porque nós somos um país subtropical, onde a nossa planta nativa e seus subprodutos maiores causadores de destruição aqui para nós, mazelas sociais, são cocaína e seus derivados. E a partir do cloridrato de cocaína se faz crack, merla e outros subprodutos. Então, não é economicamente viável manter uma rota de ópio aqui para a América do Sul. Se bem que nós foi nos anos 80, os cartéis mexicanos acabaram por trazer papoulas e começaram implantações no México. Porém, diferença de solo, de clima, elas se adaptaram sim, porém, elas causam reações adversas muito diferentes da planta original, que é asiática. E por que ela... Eu não vou falar dos danos ao próprio usuário. E por que ela tem quase a metade do percentual de danos do álcool na sociedade? Porque o consumo é restrito, é ilícito e tem uma repressão muito grande.
Esses custos da sociedade, daí a gente vai, diferente do álcool, nós vamos envolver as forças policiais, vamos envolver conscientização, vamos envolver campanhas para reabilitação de seres humanos, nós vamos envolver também, porque tem uma alta a taxa de overdose, vamos envolver também essas mortes, assistências às famílias. Crack vem em terceiro lugar. Não preciso falar para vocês o que ele causa à sociedade. Crimes, perca de emprego, pessoas vivendo em situação de rua, programas sociais para tentar ajudar esses seres humanos, custos para internação, se bem que agora, nos últimos 2 anos, mais de 40 mil vagas de tratamentos foram encerradas. Nós vamos ter crimes de pequena, média e grande monta, vamos ter Polícia Federal trabalhando no combate ao tráfico nas fronteiras, vamos ter Polícia Militar, Polícia Civil, nós vamos ter toda uma gama do poder público trabalhando para minimizar essas mazelas. Mas o que nenhuma dessas 20 drogas aí os governos contemplam, principalmente no nosso país, é o seguinte: prevenção, psicoeducação. Porque se todas as nossas crianças tivessem acesso a essas informações, os professores tivessem um olhar atento, fossem preparados, melhor treinados para poder observar os seus alunos e identificar que determinados tipos de comportamentos podem vir no futuro a se amplificar e a pessoa desenvolver uma dependência química, dependência emocional, ou outros transtornos, metade dessa população das Cracolândias não estariam nas ruas. Eu disponibilizei para vocês ontem, quando o professor André estava dando aula, alguns livros que eu escrevi aqui para o EducaDQ, que são para distribuição gratuita como forma de prevenção. Existem alguns transtornos mentais, comportamentais, que lá na infância, se não identificados, vão ajudar essas crianças a, ao experimentar um comportamento aditivo, uma substância psicoativa, tomar gosto pela coisa e acabar desenvolvendo uma dependência. Principal deles, transtorno por déficit de atenção e hiperatividade. TDAH, que hoje está muito famoso aí nas redes sociais, todo mundo falando, sou o portador de TDAH, ninguém sabe o que é na realidade, nem sabem do que estão falando, porque a ignorância permeia nosso meio de comunicação. Transtorno por déficit de atenção e hiperatividade nada mais é do que um déficit no neurônio e no seu neuroreceptor, que proporciona uma coisinha muito simples, a liberação de dopamina. Então a pessoa não consegue manter o foco e a concentração muito tempo. Então peguem vocês que são professores que estão aqui na minha turma. Aquela criança que tem uma curva de aprendizagem excepcional em determinadas matérias e é péssima em outras. Ela só consegue manter o foco em 1, 2, 3 áreas, e nas outras ela não se interessa. Isso, no passado, era mais fácil de verificar, porque nós tínhamos boletins, existia uma metodologia diferente do ensino no nosso país. Então, um simples olhar num boletim já poderia indicar um possível ponto de atenção, onde se encaminharia para um psicólogo da rede pública. O ideal seria nós termos um em cada escola, e a partir disso, contato com o psiquiatra, uma simples medicaçãozinha, ou uma simples terapia contínua desde a infância resolveria. Mas toda criança tem a fase da experimentação, correto? Agora, toda criança, adolescente, agora imagina vocês, essa criança que tem esse déficit nesse neurônio, nesse neurotransmissor, ela vai e experimenta uma droga estimulante. Lembrando a todos vocês que 5% da população mundial, porque todo ser humano passa pela fase de experimentação de todos os tipos de substâncias, apenas 5% vão desenvolver a dependência. Essa criança que tem esse déficit na produção, ela vai usar cocaína e pela primeira vez na vidinha dela, ela que tem atenção dispersa, não consegue focar em 2 assuntos, 3 no máximo, o resto ela se dispersa, vai mal, não consegue manter uma conversação com as pessoas, né? Ela experimentou a cocaína e pela primeira vez na vidinha dela,
aquele neurotransmissor que veio com uma falha de fábrica, vamos colocar assim, na liberação de dopamina, pela primeira vez na vida ele funciona normalmente e o cérebro automaticamente, opa, estou funcionando normalmente pela primeira vez. Cara, tá tudo tão interessante agora, eu consigo ler, eu consigo escrever, consigo raciocinar até nas áreas que eu não vou bem. E aonde os coleguinhas que não, os amiguinhos que não têm esse déficit nesse neurotransmissor experimentaram junto à droga, muitos vão passar mal, vão ficar num suador, o coração vai disparar, a maioria não vai querer mais usar isso aí na vida. Só que para essa pessoa que é portador do TDAH, fez todo o sentido e ela está funcionando normalmente pela primeira vez na vida dela. Então ela vai conseguir trabalhar, vai conseguir focar, vai conseguir estudar, vai conseguir manter uma comunicação com as outras pessoas, ter coragem, se sentir um ser humano mais capacitado. Alguns conseguem manter esse uso por anos, de maneira que não interfira no seu crescimento, até se tornar realmente uma dependência na sua vida, onde ele começa a ter prejuízos materiais, prejuízos sociais, familiares. Mas notem, lá na infância e adolescência poderia ter sido observado dentro de uma escola, e não foi. Porque a família não vai observar, ela não tem conhecimento para isso e tem aquela barreira de dentro de casa, como está todo mundo convivendo junto, crescendo, se desenvolvendo, não se notam padrões comportamentais que são nuances que vão se desenvolvendo e crescendo, porque todo mundo está nesse crescimento junto. Aí quando as pessoas se dão conta, nossa, mas eu jamais imaginava que meu filho estava fazendo isso. Não tem como imaginar, porque não tem acesso à informação e prevenção. Aí vamos pegar um outro caso, por exemplo, como o álcool que está em primeiro lugar na nossa tabela. Fobia social. Derlise, minha amiga, tu que está aqui na sala de aula e é professora. Aquela criança que tem uma dificuldade gigante em levantar e fazer uma apresentação de trabalho para a classe toda. Às vezes é uma criança extremamente inteligente, tá? Notas excelentes, mas não se desenvolve em grupo. Ela levanta, preparou um material maravilhoso, chegou na frente da turma, ela começa a gaguejar, suar, ficar vermelha, a mãozinha fica trêmula e ela acaba não conseguindo apresentar um trabalhinho. Alguém já viu isso? Se identifica com essa situação? Então, pode falar, Rodrigo. Sobe o microfone. Opa, bom dia a todos. Identifico tudo que você falou. Até hoje eu faço algumas coisas sobre isso. Tenho 40 anos. Eu venho trazendo os traços da infância aí, né? Hoje eu tomo uma medicação chamada Atenta. Quando eu não tomo essa medicação, eu não consigo nem ficar quieto em uma cadeira de estudo. Eu fico prestando, eu quero fazer 3 coisas ao mesmo tempo. E às vezes eu tenho que falar com vocês aqui, eu tenho vergonha de falar, eu tenho vergonha de me expressar, porque eu venho trazendo os traços da infância. Perfeito, Rodrigo. Rodrigo, e como isso causou prejuízo na tua infância? E como tu acredita que isso ajudou no teu desenvolvimento e a tu precisar de um tratamento nos dias de hoje? Rapaz, eu trabalhei muito tempo na parte braçal e esqueci um pouco do estudo. Isso eu venho me escondendo há muito tempo nessa parte. E estou me engajando mais nessa parte de estudo agora. E até hoje eu tento, de toda forma, me esconder para não mexer comigo nessa parte, porque eu tenho muita frustração nesse mundo. É vergonha, é medo, é frustração, entendeu? Sim. Obrigado pela tua participação, Rodrigo, pela coragem aí e confiança em nós para se abrir conosco. E tu vê, Rodrigo. 40 anos que eu
uma vergonha dessa, de se expressar, de se expor, né? Uhum. Muito assim, né? Mas é isso mesmo. É um ponto bom ponto de partida, né? Eu tentar, até na parte de fazer uma leitura, às vezes eu não quero fazer uma leitura uma frente dos outros, não quero tipo, me expressar na frente das pessoas, acho que eu vou errar, acho que não vai ser legal, entendeu? Eu tenho uma ideia legal, mas eu acho que não, essa ideia não vai ser legal. Eu fico me retraindo, entendeu? E que bom que, ô Rodrigo, que bom que tu tá percebendo essas dificuldades e tá trabalhando justamente esses pontos, porque é o que a gente fala aqui em aula, é o que a gente aplica em tratamento e é a realidade. O problema de quem usa uma substância psicoativa, seja ela qual for, seja álcool, seja medicação, seja cocaína, crack, K9, K4, K12, seja MD, seja qualquer tipo de droga, não é a droga. É o porquê se usa a substância. Né? E como eu estava falando ali da fobia social e tu trouxe esse exemplo pessoal que é perfeito, o que acontece nessa época lá na infância? A gente não falou antes no primeiro bloco sobre o álcool, que uma cultura nociva no nosso país, massificada pelas propagandas que promovem mensagens subliminares para nós acreditarmos que isso é um estilo de vida. E por ser cultural, a gente encontra dentro de casa, em toda a esquina. Quantas e quantas crianças começaram com a espuminha da cerveja que o pai ofereceu, né? E quando isso aconteceu dentro do lar, essas mesmas crianças, elas começaram a sentir uma paz consigo mesmo. Por quê? A fobia social, ela é caracterizada pela extrema ansiedade, ou seja, excesso de futuro. A pessoa pensando nas consequências em tudo aquilo que ela pode fazer, deixar de fazer, as consequências, o que vão pensar de mim, o que não vão pensar. E aí, quando tomou aquela espuminha, quando criança, igual o caso da cocaína, pela primeira vez na vida, a ansiedade, que é caracterizada por essa aceleração de pensamentos, o que acontece quando eu jogo uma droga depressora, como o álcool, dentro desse organismo? Depressão, dentro da classificação e uso de substância, ela não é algo psíquico, é algo físico. A depressão é uma grandeza física para nós. Ou seja, vai diminuir a atividade elétrica cerebral. Um cérebro extremamente ansioso, como de uma pessoa com fobia social, ele trabalha muito acelerado. Joguei o álcool, eu baixo a frequência elétrica do meu trabalho do meu cérebro, diminuo a velocidade do meu grande processador, que é o meu cérebro, e eu consigo respirar melhor, parar de suar, parar de ter respostas baseadas no medo, da incerteza, na insegurança, e passo a ser mais autoconfiante. Ele também promove a capacidade de eu me desinibir. E essa criança que tomou isso um álcool pela primeira vez dentro de casa e sentiu isso, só que ela não sabe nomear, porém o cérebro já identificou na hora. Aí ela começa naquela fase, as crianças pré-adolescentes vão em festinhas, têm interesse no sexo oposto, alguns têm interesse no mesmo sexo, mas não têm coragem de ir conversar com essas pessoas devido a toda essa carga, só que inconscientemente o cérebro já identificou, aquilo ali me fez bem. Aí chegou naquele ambiente, o pessoal está fazendo um consumo ali, numa festinha onde está todas as pessoas que ele gostaria de fazer parte do grupo, ele vai lá e toma um copinho. E relaxou. Ele, que era extremamente nervoso, ansioso, conseguiu relaxar pela primeira vez, foi lá, teve coragem de tirar aquela menininha, aquele menininho para dançar, conversou, começou a conseguir rir, conseguir manter uma conversação legal e automaticamente eu funciono melhor com isto. Aí começou esse padrão. E como o álcool, ele promove uma lenta e progressiva instauração do transtorno por uso do álcool no organismo, que demora anos, décadas, até se tornar um problema, essa pessoa que era extremamente tímida,
ela consegue ter um relacionamento. Muitas vezes o padrão de característica dessas pessoas é se tornar o bobo e o palhaço da turma, porque daí, como o álcool ajuda a desinibir, perder os freios, senso crítico, que atua diretamente no nosso córtex pré-frontal, o que vai acontecer? Ele vai se tornar aquela pessoa engraçada, que está sempre fazendo piada, né? Acaba se tornando aquela pessoa que é a cola do grupo onde vive. É aquela que está ali no grupo de WhatsApp. Bora, gente, vamos fazer um churrasquinho hoje, futebol amanhã, vamos sair, vamos para tal lugar. A pessoa que era extremamente tímida, ela tem uma virada na sua personalidade com o uso do álcool. Aí ela muitas vezes acaba por se casar, continua seus estudos, alguns vão passar em concursos, vão ter uma vida estruturada, vão criar seus filhos, vão encaminhar seus filhos na vida, vão se definir. Prestem bem atenção no que eu falei, porque isso é um padrão e uma característica do alcoolista. Acabam por se definir pela sua profissão. Porque são pessoas dedicadas, têm uma família, o álcool faz parte de pontos, momentos específicos da sua vida, final de semana, talvez um churrasquinho no meio da semana, não é um problema na vida, mas com o passar dos anos, daí quarta-feira vai ter uma confraria com os amigos, aqui então futebolzinho, tudo normal, no final de semana churrasquinho em casa, absolutamente normal, leva um padrão de vida normal, trabalhando, e isso é um pano de fundo só, faz um happy hour com os amigos. Aí essa pessoa que se definiu pelo seu trabalho a vida inteira, criou uma família, manteve um lar estável, chegou na época da sua aposentadoria, descobre o quê? Que está sem propósito. Conquistou muitas coisas, bens, na maioria das vezes. Os filhos estão criados, encaminhados, alguns já estão casados, estudaram, ele conseguiu proporcionar isso. Tem a esposa, o esposo dentro de casa. E essa pessoa que não buscou evoluir-se como ser humano, não se conhece, não tem autoconhecimento, ela acaba se tornando saudosista. E ela que se definiu pela sua profissão, pelo seu trabalho a vida inteira, no momento da aposentadoria, o que acontece? Ela vai querer manter contato mais constante com seus ex-colegas de trabalho, com os outros aposentados, e normalmente onde essas pessoas estão fazendo algum evento junto, futebolzinho, churrasquinho, vamos se reunir para encontrar família, para falar sobre as nossas histórias lá de antigamente. Aí alguns deles estão no bar, aí a pessoa vai lá uma vez por semana, duas, nem para o consumo do álcool não é o objetivo, mas estão num ambiente propício, com pessoas que estão fazendo consumo e acabam consumindo junto. E ele que se define pela sua profissão, né, encontra seus ex-colegas, passa a se sentir bem naquele local e começa a frequentar mais vezes, e o consumo começa a se tornar maior. Aí daqui a pouco, assim como eu recebi várias pessoas em clínicas de reabilitação, Antônio, eu não sei o que está acontecendo com meu marido, ele teve uma vida normal, nunca teve problema com álcool, de 6 meses para cá, agora depois que se aposentou, ele está voltando com a cara arrebentada de cair no chão, de bêbado, está bebendo todos os dias. Do nada isso aconteceu. Gente, é do nada. Eu acabei de descrever um padrão que começou na infância por uma fobia não tratada e não identificada dentro de sala de aula, que poderia ser perfeitamente prevenida com tratamento, com acesso a tratamento, se a nossa população tivesse acesso a conhecimento. Por que eu menciono isso? Porque cabe a nós, terapeutas, ocupar essa lacuna deixada pelo Estado, levar informação às pessoas, à sociedade, às escolas, aos centros comunitários, à sua religião de preferência, usar as redes sociais para levar uma mensagem adiante, para que as pessoas saibam o que está acontecendo lá na origem, antes de se tornar um problema. Porque quando se dão conta, aí já está no estado grave do transtorno por uso de substâncias, que segundo o DSM, né, a gente já não consegue intervir ambulatorialmente dentro do consultório com tratamento, essa pessoa precisa ser afastada da sociedade, ir para um local para desintoxicação, onde precisa investir tempo de vida longe das pessoas que ama.
é algo traumático e para uma pessoa, principalmente para um alcoolista, dentro dessa situação, cair dentro de uma clínica de reabilitação, ele chega e se encontra e se depara com tudo aquilo, e olha o preconceito envolvido, com tudo aquilo que ele mais condenou na vida dele. Meu Deus, eu tô com um cracudo do meu lado, eu tô com nóia, o cara ali roubou, o cara ali fez isso, o cara ali fez aquilo. E no momento que ele se dá conta, ele se assusta, porque ele é um igual. É um ser humano que o desejo dominou a própria vontade. Então, gente, essas condições são perfeitamente evitáveis com prevenção. E prevenção começa na infância e dentro dos lares. A gente tem também transtornos aí transtornos de personalidade, borderline, bipolaridade, transtorno de estresse pós-traumático. Tem vários outros transtornos que cada um deles se associa melhor a uma droga, uma substância de preferência. Eu gosto de chamar de substância de decadência. Mas já falamos bastante sobre esse gráfico. Então, como eu falei para vocês, qual é a classificação? Quanto à ação no sistema nervoso central. Elas são classificadas em depressoras, estimulantes e perturbadoras. Agora vocês conseguiram compreender que a classificação depressora não tem a ver com o estado psíquico e sim com o estado físico? Uma droga depressora ela não vai causar uma depressão. Ai, Antônio, não consigo levantar da cama, não tenho mais vontade para nada. Ela vai causar o quê? Uma diminuição da atividade elétrica no cérebro, ou seja, vai diminuir a frequência elétrica do cérebro, consequentemente os impulsos elétricos, eles percorrem o corpo de maneira mais devagar, essa grande fiação que nós temos no nosso corpo chamado sistema nervoso central e periférico, por isso que o reflexo se torna mais lento, a fala mais pastosa, dependendo da quantidade do consumo dessa droga depressora, a pessoa fica sonolenta, ela desinibe, ela fica mais alegre, ela não se torna tão ansiosa. Ao contrário das estimulantes, que a estimulante ela aumenta a atividade elétrica, ou seja, faz um overclock no nosso processador no cérebro, e o que ele funcionava numa velocidade X vai para uma Y, a pessoa fica elétrica, hipervigilante, perde sono, perde apetite, tem mais energia, mais disposição. Ao contrário e das perturbadoras, que misturam essas ondas cerebrais, as frequências elétricas, e essa pessoa pode ter alucinações, pode ter uma série de outras características. E uma droga pode transitar por várias dessas classificações. Então, essa categoria de drogas depressoras possui uma grande variedade de substâncias que diferem acentuadamente em suas propriedades físicas e químicas, mas apresentam uma característica comum de causar uma diminuição da atividade global ou de determinados sistemas específicos no sistema nervoso central. Como consequência dessa ação, uma tendência a ocorrer em diminuição da atividade motora, reatividade à dor e da ansiedade. Viram que o exemplo que eu dei da fobia social antes? Diminuição da ansiedade. E é comum o efeito euforizante no final, onde está todo mundo alegre, né? Rindo, brincando, e posteriormente um aumento da sonolência, porque diminui a atividade elétrica do cérebro, consequentemente, diminuindo a atividade elétrica do cérebro, diminuindo a atividade do nosso córtex, a pessoa passa a trabalhar de uma maneira mais lenta, mais relaxada, falando mais devagar, até se induzir ao sono. Essa é a base de funcionamento de qualquer medicação ansiolítica também, que é uma droga depressora. Então, características das drogas depressoras, elas deprimem o sistema nervoso central, deixam o usuário relaxado, mole, sedado. Qual é o efeito? Viver com a capacidade de se desligar dos problemas.
justamente por essa anestesia que ele promove nessa regiãozinha do nosso cérebro, que é o córtex. É nessa região que mora o nosso raciocínio lógico, a empatia, senso de pertencimento, tomada de decisões e mais uma série de outras funções executivas nobres que só nosso córtex possui. Então a pessoa consegue se sentir mais à vontade em situações desagradáveis, embaraçosas, desconfortáveis, deprime a dor, Quais são os principais representantes? Bebidas alcoólicas, calmantes, derivados de morfina, que são codeína, morfina, heroína, todos derivados da papoula, barbitúricos, inalantes. Nós temos o fentanil, que é um derivado de ópio também, que está se tornando uma praga mundial e aqui no Brasil está muito presente, também utilizado, pasmem, nas misturas que os traficantes estão fazendo em drogas estimulantes, em função do alto poder viciante que ela tem. Antigamente, antes da entrada do fentanil, vocês não viam, perguntem para os seus pacientes, vocês não viam fila em biqueira para comprar cocaína. Porque essa cocaína que é vendida nas ruas, ela pode ser chamada de qualquer coisa, menos de cocaína. Eu vou trazer um dado aí para vocês. Se a pessoa não está pagando pelo menos 250, entre 250 a 500 reais na grama da cocaína, ela está cheirando qualquer coisa, menos cocaína. E esse fenômeno que a gente está vendo em filas para comprar droga, cocaína em pontos de venda, a pessoa com uma síndrome de abstinência terrível, onde dói o corpo, suador, nervosismo após usar um pino, isso é característica, sabe do quê? Do fentanil, que é um derivado do ópio, porque essas características de síndrome de abstinência que a gente está vendo nos nossos usuários aqui no Brasil, nas ruas, são características de síndrome de abstinência do ópio, da morfina e da heroína. Tem alto poder viciante. Porque o que a gente via antigamente que acontecia com usuários de crack, que era ter uma fila esperando para comprar numa biqueira, a gente está vendo com cocaína hoje. Devido ao alto poder viciante disso que eles estão vendendo, chamando de cocaína. Cocaína pura não existe mais há muitos anos nas ruas. Então, vamos fazer mais um intervalinho, pessoal? Alguém tem alguma dúvida, quer conversar um pouquinho antes de a gente entrar no intervalo? Tá, eu vou pausar, vamos fazer 10 minutinhos, são 10h28, 12 minutos, retornamos 10h40, eu aviso nos nossos grupos, tá bom? Até daqui a pouco, pessoal.